Vou pegar um pouquinho de cada aqui. Romanos, ele foi destinado aos cristãos de Roma, para mostrar os fundamentos da fé para os romanos. Tá? 1 Coríntios, os cristãos de Corinto, corrigir os problemas da igreja e ensinar a viver de forma santa. A maioria das cartas, tá? Tem esses dois cunhos, que é enviar a evangelização e educar os cristãos naquele momento lá, nas dúvidas que eram perguntadas para ele, ou que ele achava necessário explicar, certo? Então, Coríntios 2, defender o mistério e a autoridade de Paulo, porque tinha gente que questionava isso. Gálatas, destinada às diversas igrejas no sul da Galácia, corrigir falsos ensinos, porque depois nós vamos ver lá nas cartas também, que tinha sim, como hoje tem, né, falsas pregações, mentiras espalhadas, hoje a gente fala fake news, né? Na internet tem aí muito, tinha também naquela época, e é a obrigação nossa, por isso que nós estamos aqui como catequizandos, como catequistas, aprender também a defender a nossa fé, tá? Quando alguém tiver dúvida, quando alguém perguntar alguma coisa para nós, a nossa missão é saber responder, tá? Se você não sabe, procure alguém para ajudar vocês e nunca deixe a pessoa naquele vácuo, naquela dúvida, tá? Se você não sabe, chama o frei, chama um catequista e tenta discernir. Tem gente que faz isso só para incomodar mesmo, mas a maioria das pessoas, elas estão em dúvida mesmo sobre o assunto, sobre o batizado, sobre a unção dos enfermos, sobre os sacramentos da igreja, tá? Tem gente que tem dúvida mesmo, então a nossa responsabilidade é também sanar essas dúvidas, tá? Efésios. Tá errado, né? Para os cristãos da igreja de Efésio, fortalecer a fé e explicar a função da igreja. Filipenses. Para os cristãos de Filipe, agradecer a generosidade e fortalecer a fé deles. Essa questão da generosidade aí, ele fala sobre as doações que estavam sendo feitas, não só para a evangelização, como também para os pobres e necessitados, tá? Colossenses, os cristãos da cidade de Colosso, corrigir os problemas da igreja. Vocês viram que é tudo muito parecido, né? A missão. Tessalonicenses 1 e 2. 1. Cristãos da cidade de Tessalônica, fortalecer a fé e assegurar a volta de Cristo. Porque tinha algumas pessoas que estavam, e Tessalonicenses 2 também, a outra carta também foi em cima disso. Porque o que estava acontecendo? Como estava, Jesus já tinha pregado assim, que ele ia voltar logo, né? E sempre tem essa leitura pra gente, né? A qualquer momento, a qualquer hora, já está perto do retorno. Nós estamos, esse já está perto, já se passou 2000 anos, né? Mas para essas pessoas da época, o que eles estavam? Eles não estavam querendo nem trabalhar mais. Porque assim, se Jesus já está vindo, né? Não precisa trabalhar. E aí Paulo, por isso que Paulo fala que você vai comer do seu trabalho, quem não trabalhar não vai comer, não tem direito de comer. Então, para descaracterizar esse negócio de que vamos ficar esperando. Não, nós vamos trabalhar, vamos viver a nossa vida, vamos pregar a nossa fé, vamos continuar a nossa vida e vamos esperar Jesus, tá? E assim é hoje para nós, né? Timóteo, 1º e 2º Timóteo. Timóteo foi assim, como se fosse um filho de Paulo. Paulo pegou ele muito jovem para ensinar ele foi um pastor, tá? Ele instruiu bastante, ele ficou um tempo com Paulo para ajudar a formar essas igrejas aí, tá? Tito,
um grego, que ele também foi discípulo de Paulo e ele também foi orientado às igrejas da Grécia, de Creta, tá? Filemon, ele era um cristão muito rico e ele tinha uma escrava, e daí conta essa história que Paulo ele tinha feito alguma coisa errada e Paulo estava orientando ele a pedir, perdoar aquele escravo, tá? Todas essas mensagens, né, a gente tem que pegar, desmembrando ela para nós hoje, tá? O que é que isso... Por que isso foi inspirado e o que isso serve para nós hoje no nosso dia a dia? Sempre que você lê uma leitura, você pega ela para você, tá? Fala assim, o que é isso? O que eu posso tirar disso para minha vida hoje? O que é essa mensagem para mim hoje, tá? E aí, tem tempo? Tá? Vamos entrar aqui nas cartas de São Paulo aos Romanos. Então, vamos pegar lá, ó. Nós estamos em Atos. Depois de Atos é Romanos. Quem pegou aí, ó, a cola aí, tá mais fácil. O principal objetivo aqui das cartas de São Paulo aos Romanos é caracterizar a nossa salvação. A nossa salvação vem pela fé, a nossa salvação vem pela nossa entrega, tá? A fé. Romanos 6, do 3 ao 4, Romanos. Aqui nesse capítulo, Paulo, ele está falando o título aí, se vocês olharem um pouquinho para cima, A Morte e a Vida com Jesus Cristo. É o título desse capítulo, tá? Então, ele está falando sobre como que a gente, pelo batismo, nós morremos para o pecado, tá? Vocês vão ter aula também dos sacramentos e vocês vão também entender isso melhor. Então, quando nós somos batizados, tá? Quem aqui não é batizado? Você não é batizado. Quem? Então, ouçam bem isso. Quem não foi batizado, a unção do batismo, por que existe o batismo? Porque nós nascemos com o pecado original, lá de Adão. Aí, como que eu vou explicar isso para vocês? Adão e Eva pecou, o povo de Abraão pecou, tudo isso, esse pecado, ele é o nosso pecado, é a nossa história, nosso histórico, certo? Quando você já nasce, você é batizado, você encerra esse pecado aí, tá? Então, por isso que a igreja unida, então se eu estou em pecado, você está em pecado, você está em pecado, parte da igreja está sofrendo com isso, porque nós somos unidos pelo batismo em Jesus. Lembra que eu falei no começo? O batismo nos une com Jesus. Se nós estamos, cada um em pecado, nós estamos de alguma forma ferindo esse corpo místico de Cristo. Então, tá? Entende isso? Tudo bem? Então, de alguma forma, quando eu estou em pecado,
seja ele mortal ou venial, eu estou de alguma forma ferindo o corpo místico da igreja, em geral, tá? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, tá? Então, quando eu vou me batizar, todos os meus pecados são apagados, tá? Eles não são desculpados e depois eu vou pagar eles lá no purgatório. Não, eles são apagados, tá? O batismo, ele zera você com Deus, tá? Ele zera você com a igreja. Tudo que você passou, tal é a importância do batismo, tá? Então, quando você é batizado, lá bebezinho, você zerou esse pecado que você tinha do histórico nosso. E adulto, mesma coisa, tá? Você zerou, você tá começando de novo do zero. Olha que maravilha, né? Então façam isso com muito carinho, muito respeito e vida nova. Por isso que Paulo fala, você já não é mais o homem velho, você se tornou o homem novo. Tanto que ele fez tudo novo, até mudou de nome, né? Tá? Então, me empolguei e não li aqui. Aí ele está falando isso aqui do batizado, e aí ele fala que essa união com Cristo ressuscitado, e aí ele fala, ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma nova vida, tá? Então, daqui para frente, um novo ser, uma nova vida, um novo testemunho. Todos nós somos chamados. Por isso que tal importância de todos os sacramentos. Nós que foi batizado, eu fui batizado bebê. Então nós temos, né? Primeira comunhão, nós fazemos a nossa confissão de fé. A nossa confissão, toda vez que você se sente que, de alguma forma, você está separado da comunhão com Cristo, você vai fazer a confissão e vai voltar novamente em comunhão com esse corpo de Cristo, certo? Então, essa é Olha como Jesus é tão generoso, né? Ele deixou a nossa confissão para a gente se resgatar novamente, sempre que achar necessário, sempre que você sentir que você fez alguma coisa que não agradou e que primeiro parâmetro para isso, como que eu sei que eu estou em pecado? Alguém chuta? Como que eu sei que eu estou em pecado? Primeira coisa que Jesus deixou para nós, que Deus deixou para nós, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, os mandamentos, tá? Primeira coisa, quando eu vou fazer uma autoavaliação para me confessar, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar cada mandamento e vou ver se eu estou ferindo de alguma forma cada um deles. Tá? É assim que eu me confesso. Os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, é assim que eu me confesso. Eu vou lá e vejo se eu estou ferindo de alguma forma, né? Jesus atualizou para a gente os mandamentos, né? Ele diz, colocou mais apertado o laço, né? Porque Jesus fala assim, amai, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é só para amar a Deus, para amar também o meu próximo. Ele foi dando uma apertada ali, né? A respeito da traição, né? Lá em Êxodo ele explica assim, se você trair a sua esposa, aí Jesus coloca, e até se você olhar
e ficar lá gravado aquele pensamento, você olhar em si não é o pecado, né? Deus foi generoso com algumas pessoas, né? São bonitas, a gente olha, graças a Deus, né? Mas se você evoluir seu pensamento de eu já fantasiou com aquela pessoa, aí você já tá pecando, tá? O fato de você ver e achar bonito, ok. Tem gente mesmo que Deus foi bem generoso, né? É bonito e tudo bem. Só que ao fato de você evoluir esse pensamento, então essas avaliações que a gente tem que fazer quando você vai se confessar. Pegar cada um dos mandamentos. Isso aí é um exercício que a gente pode fazer, né? Deu? Tá. Só vou concluir aqui. Então, não foi São Tomás de Aquino, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele atualizou os mandamentos, ele resumiu, tá? Por isso que a gente tem ele bem assim, naqueles pontos. Eu vou ver se eu trago para vocês semana que vem o papelzinho dos 10 mandamentos para vocês guardarem. E aí, ele sintetizou esses mandamentos, mas se você quiser pegar cada um deles e vai lá e pensa sobre cada um, é importante, porque vocês vão fazer isso, vocês vão se crismar, vocês vão fazer a primeira comunhão, é importante vocês terem bem isso claro na vida de vocês, tá? Agora nós vamos dar uma pausa para tomar uma água, um banheiro, uns 10 minutinhos, depois a gente volta novamente, tá bom?